Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. O atacante Memphis Depay está à disposição do técnico Dorival Júnior e pode ser novidade do Corinthians para a partida contra o Mirassol neste sábado às 21 horas. Vamos ver aí também a provável escalação para este jogo. Tá sem som esse programa. Tem Corinthians, Pachecão? Tem Corinthians no Gazeta Esportiva, sim, senhor. E eu quero aproveitar que o senhor Alexandre Silvestre está na bancada para saber do time que o técnico Dorival Júnior deve colocar em campo para o jogo de amanhã contra o Mirassol. Porque vocês falam, contra o Mirassol? Contra o Mirassol tá bem que pra caramba, em quinto lugar com 43 pontos, enquanto o Corinthians está em 13º com 30 pontos. E eu tenho uma boa notícia. Fala, Noé. Eu tenho uma boa notícia. Fala, Noé. Até babei com os Meu, achei que essa dentadura ia cair. Você tem dentadura? Não, cara, ainda não. Nem peruca, parece, mas não é. Sério, é peruca? É peruca e dentadura, Silver? Não, mentira. Cara, o Memphis Depay saiu da bendita ou maldita fase de transição e está relacionado para o jogo de amanhã. Vai pra Holanda, contra o Mirassol. Ele foi convocado pela seleção da Holanda, vai para a data FIFA. Até acho que amanhã ele não começa jogando, mas ele deve entrar. Porque ele acabou de sair da transição, saiu hoje da transição. Então, como ele não participou dos treinos aí recentes do Corinthians até ontem, ele deve começar no banco de reservas, com cautela, vai para a data FIFA, joga lá os 2 jogos dele com a Holanda, eliminatórias europeias, a Holanda é a líder do grupo. Depois o Memphis deve voltar ao último jogo da Holanda, que eu puxo pela memória, acho que é dia 12. O Memphis tem o dia 13 para voltar tranquilo no jatinho dele de boa, treina dia 14 para jogar. Aí sim, se não voltar quebrado da Holanda, jogar contra o Santos no dia 15 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto também retorna ao time porque cumpriu a suspensão automática. Esse vai ser titular contra o Mirassol. E o Corinthians lá na volta da data FIFA, já projetando o futuro para esse jogo contra o Santos, por exemplo, que é dia 15, não vai ter o Hugo Souza, porque ele vai estar com a seleção brasileira. O Ancelotti disse que vai usar o Hugo como titular no segundo jogo amistoso, que é Japão. É Japão e Coreia, então é Coreia e Japão. Japão dia 14, tem jogo do Corinthians dia 15. Japão, não vai dar pro... Hugo Souza tá fora do jogo. Não, vai estar viajando há 24 horas. Mesmo que chegue aqui em cima da hora, não dá. Até porque ele vai jogar esse jogo. Agora vamos combinar, o Basejo. O Memphis Depay foi chamado pela seleção, foi convocado pela seleção holandesa. Então, jogador do Corinthians convocado pela seleção holandesa, jogadores do Palmeiras. Mas o jogo, com todo respeito, é contra a Finlândia e Malta. Aqui a gente não joga também contra as seleções menores? Venezuela, Finlândia Bolívia... e Malta devia ser proibido ser convocado para jogar contra esses times. Tirar o jogador do Corinthians para... Bom, se bem que é data FIFA, não vai tirar de nada. Mas corre o risco dele machucar. Não, mas é importante. O Memphis, nessa corrida para a Copa do Mundo, ele precisa mostrar serviço, precisa mostrar que está bem, precisa mostrar que merece continuar sendo convocado. Ele segue sendo uma das grandes referências técnicas da seleção holandesa. Principalmente do meio para frente, eu não vejo ninguém com um nome, com uma imagem tão forte globalmente como o Memphis Depay. Então a seleção holandesa precisa do Memphis e o Memphis também precisa mostrar serviço para a seleção. O Memphis hoje é um jogador que está atuando num mercado periférico em relação à Europa. A comissão técnica da Holanda tem acompanhado o jogador, mas não é a mesma coisa que ele atuando na Europa. Então eles também precisam ver o Memphis de perto. Independentemente da qualidade do adversário que a seleção holandesa vai enfrentar, eu acho fundamental o Memphis estar ali com a seleção holandesa para mostrar serviço e também poder ser avaliado de forma correta, né, Silvestre? E alguns cornetinhas aqui da redação já começaram, o Memphis tá meio baleado aí, mas para a seleção ele vai. Calma, gente, ele estava num final de transição física, mesmo que ele não fosse relacionado para o jogo do Corinthians amanhã, ele poderia ir para a Holanda, para a Europa, ficar no banco, de repente, num primeiro jogo, até porque nesse processo ele poderia se recuperar para jogar a segunda partida. Faz parte da recuperação, seja aqui, seja lá. Muito bem. Agora vem aqui comigo, que ainda não acabou. Silveira, a gente tem mais novidades na investigação do Ministério Público sobre os cartões corporativos da presidência do Corinthians. Agora é o quê? O André Sanches? Não, ele prestou depoimento. Ontem prestou depoimento por chamada de vídeo,
por mais ou menos meia hora, reconheceu que usou o cartão lá indevidamente, já devolveu o dinheiro e tem uma correção ainda que o Corinthians tem que mandar para ele poder acertar os juros. E tem um outro gasto em Fernando de Noronha, joias, não sei o quê. Né? Ele falou que estava a serviço do clube. Que ele Fernando de Noronha? Que ele estava numa missão. Joia para alguém da CBF. Mas que pode ser alguma coisa ali dos negócios do Corinthians, não sei. Ele se defendeu e segue a investigação, que não é só em cima do Andrés, desse cartão, desses gastos, é também em cima do Duílio e do Augusto Melo. É importante sempre deixar tudo esclarecidinho, né? Ele se confundiu ali na hora de pegar o cartão. Bom, agora o Gazeta Esportiva... Vai ter que voltar com 2 pizzas em casa. Uma só não vai dar. Aquela pizza do estádio? Aquela do estádio, não. Tem 11h30, não. Vai ter que chegar. Acaba às 11 até chegar dependendo. Pegar o metrô, qual é a região de onde sai o Morumbi? Como é que é? O quê? Não, porque ele falou alvará, para levar 2 pizzas, mas... Da onde? Porque se acaba o jogo, começa às 9, acaba às 11... para comer no Morumbi, não, já gelou, comer sorvete. Mas às 11, até chegar... Tá, você vai chegar o quê? Meia-noite? 11h30, vai meia-noite para parar pegar uma pizza. Meia-noite você vai chegar em casa. Agora, assim, do São Paulo e Palmeiras, o treinador do São Paulo atual, ele sabe parar o Palmeiras. Já fez isso na primeira passagem dele. Há tempo, hein? Já fez isso na primeira passagem dele. 2021, muita coisa mudou, hein? Muita coisa mudou, até o formato de jogo do Palmeiras também, mas sabe o que faz. Quanto ao Corinthians e o Mirassol, o Corinthians, quantos meses que não ganha em casa? 7 jogos, isso pelo brasileiro, tá? Pela Copa do Brasil venceu. Eu vou fazer uma segunda pergunta, se o senhor puder me ajudar, se você puder me ajudar. 7 jogos. Memphis. Está se preparando para a Holanda. Pelo menos foi convocado hoje. A cornetagem aqui tá forte. Não, tô só, pelo menos foi o que eu tô lendo ali, acompanhando assim. Foi convocado hoje, né? Foi convocado. Ainda tá recuperando. É o Rames holandês? Nesse sentido, sim, ele tem um edema na coxa que hoje são 23 dias que ele está curando um edema na coxa. Já faz 23 dias aquele jogo contra o Atlético Paranaense? Isso, foi no dia 10. Sempre passa depressa, hein? No dia 10. O Plihal, eu vou dizer Olha uma coisa. Olha o King lá, ó. O King Naldo, claro, eu sei que tem gente que é um pouco mais assim, pássaro, tem gente que está pedindo o Reinaldo na seleção brasileira, né? Tem gente? Opa, eu já escutei. Agora ele tá velhinho, mas se ele tivesse uma latinha mais bonita, ele tinha mais chance. Mas ele jogou, ele no São Paulo teve boa passagem e tal, mas sempre foi um jogador... E agora, você viu o gol que ele fez? Eu acho subestimado. Você viu o gol que ele fez contra o Bragantino? Sim. A bola carambolada, bate no zagueiro, passa por cima do goleiro. Eu fico com a impressão. Sabe por que eu fiz a pergunta do Memphis? Eu quero saber quem é que vai tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. Guinegão? Quero saber quem é o valente que vai tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. Hoje é o Guilherme mais 10. Os outros que se viram para jogar. Hoje joga o Guilherme. Não tem essa conversa. O moleque tá com o perfume que a bola gosta. O moleque se dedica o tempo todo, corre, dá carrinho, tesoura voadora, vem, ajuda no meio campo e corre lá na frente, faz gol de cabeça, Aí tá legal. Fabrício da Fiel já comprou a camisa dele. Já? Já. Faz muito bem. Faz muito bem, Fabrício. Fez camisa muito bem. 56. Fez muito bem, Fabrício. Fez muito bem. 5 mais 6, né? Já sabe quanto... para ser titular, né? 5 mais 6 jogos. E o Zamorano fazia, né? O Carlos Alberto no Porto era 19, ele botava um mais entre o 1 e o 9, né? Que ele era o 10. O Zamorano era 91, era isso? 9 mais 1? Era 18. 18, 1 mais 8. 1 mais 8. Eu acho difícil tirar o Guilherme do ataque do Corinthians. E falo isso realmente com convicção, porque não tem ninguém que produza o que ele está produzindo no ataque do Corinthians. O Memphis vai voltar em quais condições? Quantos treinos ele fez com bola? Que eu tenho notícia... A gente não sabe nem se ele vai voltar. Então, que eu tenho notícia, ele não fez nenhum treino com bola. Será que ele vai se arriscar contra o Mirassol para perder a data FIFA? Ele quer ir para a Copa do Mundo, Pascoal. Não vai mesmo. Mas ele tem que jogar, ele tem que entrar em campo para pelo menos mostrar. Foi convocado, ele não vai precisar entrar em campo. Nada, ele vai jogar 15 minutinhos. Isso é o que a gente acha, né, Pascoal? Isso é o que a gente acha. Sabe-se lá o que está combinado entre ele e a Holanda. Não, deixa eu A gente imagina que não faz sentido o cara que está tendo tempo sem jogar. O Guinegão com não ser convocado para disputar, mesmo que seja amistoso e tal, para poder, o que for, enfim, jogos de eliminatórias europeias, o cara ser convocado para a seleção do país dele é uma realidade, é um contexto específico. E a outra realidade é do Corinthians. A gente acha um absurdo ele ser convocado sem jogar. Mas vai saber o que está acontecendo por lá. Eu acho muito difícil. Números de Memphis Depay na temporada de 2025 na tela, por favor, Fabrício.
Olha lá, Zé, são 14 jogos, não é 2025, é no Brasileirão. Especificamente no Brasileirão, são 26. 14 jogos, 12 como titular, 4 gols, 3 assistências, leva quase 150 minutos para, de alguma maneira, participar de um gol. Não são números tão desastrosos assim, Zé, mas é claro que pelo que ele representa e pelo que ele recebe, deixam a desejar. Como é que é aquele dito popular que em terra de... Cego quem tem um olho é rei. O olho é rei, pessoal. É só ver as... A gente tem que tomar muito cuidado com os ditados hoje em dia, viu, Zé Luiz? Por isso que eu tô... muito cuidado com os ditados, às vezes alguns são meio perigosos. Por isso que eu tô tomando cuidado com o que eu falo, né, em relação a isso, porque assim, o time do Corinthians tem muitas limitações, técnicas principalmente. Aí você pega um jogador que é acima da média, independente se ele tá jogando ou não, mas se ele estiver bem fisicamente, ele é muito acima da média, né? Ele faz a diferença, só que ele precisa jogar também. Esse ano aqui, eu não vejo o Memphis com a mesma vontade, vamos dizer assim, que ele teve no ano passado. Eu acho que esse ano aqui, em muitos jogos, ele alugou ali um terreninho de 30 metros do lado esquerdo, ficou ali, ficou esperando. O Corinthians dependeu muito de outros jogadores. Pode ver que até, acho que, se eu não me engano, o time não conseguiu resultados importantes quando precisava, justamente porque estava precisando dele e ele não compareceu. E agora eu acho que... Momento legal daqueles que o Corinthians esperava. Ano passado. Esse ano, gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Sim, um gol de cabeça ali importante. Mas porque ele também estava... no final do campeonato subiu na bola. Mas é porque ele também estava... O gol que ele fez, ele estava sendo... Você não gostou da subida na bola, Pascoal? Ele já estava sendo questionado, já estava sendo cobrado, né? Ele já estava sendo pressionado pela torcida, já tinha tomado umas chamadas de atenção aí, segundo minhas fontes, né, em relação a isso. Então ele já sabia que ele tinha que correr contra o Palmeiras ali, porque o bicho estava pegando. Até aí tudo Quem bem. dá dura no mesmo? É o Fabinho? Não. A dura que eu conheci, que eu fiquei sabendo ali, foi num jogo aí que perderam e... Trancaram ele lá do vestiário. Não. A torcida... E aí, boa noite. E só ficaram olhando para ele assim, aí ele abaixou a cabeça e foi embora. Né? Porque ele sabia que o boa noite não seria o suficiente para poder amenizar a situação que ele estava se encontrando naquele instante. E ele sabe. O recado foi dado ali, não só para ele, mas para muitos jogadores ali. Agora, ele precisa jogar. Mas assim, cadê o preparador físico? Cadê o preparador físico? Não vai falar, né? Mas cadê o departamento médico para explicar essa situação? Se ele vai jogar pelo Corinthians ou se ele vai treinar para a seleção, precisaria, né, o departamento médico virar público para dar uma satisfação. Não é que o momento do Corinthians é sensacional. O mínimo ele tem que jogar pelo menos meia hora no Corinthians. Então, mas não é que ele ganha pouco para poder falar assim, não, tudo bem. Eu sei que o Corinthians está devendo, mas eles estão acertando ali, né? Se ele vai jogar 2 amistosos pela Holanda... Não, são eliminatórias. Eliminatórias pela Holanda na data FIFA, ele tem que jogar o tempo todo amanhã. Não, sim, mas ele está vindo de lesão. Isso é o que a gente acha, né? É aquela história. Vamos falar o que aconteceu. O seguinte, o treinador lá, o Koeman, ligou para ele. E aí, Memphis, como é que tá? Professor, tranquilo, tô treinando aqui, pode me convocar que eu vou jogar. É isso que aconteceu. Ué, alguém tem alguma dúvida? Achei que você fosse falar em holandês, hein? Tem alguma dúvida? Rafa, com ou sem Memphis Depay, é quase certo que o Corinthians vai encontrar bastante dificuldade amanhã à noite na Neoquímica, porque vai pegar um adversário que é muito mais do que simplesmente arrumadinho. É um time bom, time fisicamente forte e contra os 4 grandes aqui de São Paulo no Campeonato Nacional, tem um retrospecto até aqui espetacular. São 4 jogos com 3 vitórias, 1 empate. O empate foi contra o Palmeiras. Um aproveitamento, aqui em São Paulo, no Allianz Parque, aproveitamento de 83,3%, fez 8 gols e sofreu 2. O Mirassol, tanto lá em Mirassol quanto fora de casa, é um time muito difícil de ser batido. Sem dúvida. E o Rafael Guanais é o técnico do Campeonato Brasileiro. E assim, a gente pode debater isso em outras circunstâncias e com uma amplitude maior de elementos, mas assim, é muito mais fácil você montar um time de competitividade alta quando você tem um elenco recheado, né? Como diz o mestre Pascoal, quando o técnico olha para o banco de reservas, você dá risada, porque ele pode escolher qualquer um para jogar e tá tudo bem, todo mundo vai funcionar bem. O que faz o Mirassol com o orçamento que tem, com os recursos que tem e com o entendimento do produto que está disputando que tem, é algo espetacular. 2 coisas têm que ser ditas. E assim, uma delas não é, talvez, aquela mais politicamente correta para o momento. Eu acho, sempre achei, e cada vez tenho mais certeza, que você fazer futebol com menos pressão é muito mais fácil do que você fazer futebol com alta pressão. Se você tiver profissionais qualificados, uma boa estrutura de trabalho, fizer coisas certas e tiver
dentro de um contexto de um clube onde a massa humana de torcedores ela é pequena, a probabilidade de êxito sua ela é muito maior. A pressão atrapalha o bom andamento racional das tomadas de decisão dentro do futebol. Para mim, isso é uma verdade inquestionável. E o segundo ponto, né? Mostra-se um time com maturidade. E maturidade é algo que você ganha, que você desenvolve, à medida em que os resultados acontecem. É aquela relação direta de causa e consequência. O Mirassol foi plantando uma ótima campanha desde o início do campeonato e hoje os frutos são, entra sempre em campo com muita confiança, com muita segurança, com muita maturidade. Por isso, como eu costumo sempre primar minhas análises, muito mais pela razão do que pela emoção, é chato dizer isso para o torcedor corintiano, mas o Mirassol tem mais elementos para ser apontado como favorito para esse jogo do que o Corinthians. O Corinthians não está conseguindo fazer seu dever de casa, não está conseguindo jogar bem diante do seu torcedor. O Mirassol não se intimida contra os adversários do mesmo estado, como a nossa tela já mostrou. Tem uma dinâmica de jogo bem interessante. Eu gosto de ver o Mirassol jogar. Eu acho que todo mundo que gosta de futebol vê ali um time comprometido, engajado. Mirassol tem um cenário teórico melhor que o do Corinthians, Plihal. Isso tem que ser dito. Verdade, concordo com você. Pascoalzinho, ó, vamos fazer mais uma parada. Na volta, a gente vai falar de Flamengo. O atacante Memphis Depay está à disposição do técnico Dorival Júnior e pode ser novidade do Corinthians para a partida contra o Mirassol, neste sábado, às 21 horas na Neoquímica Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um edema na região posterior da coxa direita, sofrido em 10 de setembro, Memphis encerrou a transição física e treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira. O segundo e último dia de atividades no CT Dr. Joaquim Grava, antes do confronto contra o Mirassol, começou com a exibição de um vídeo com instruções táticas. Depois de uma ativação na academia, o elenco fez um jogo de 10 contra 10 em campo reduzido, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do Corinthians. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional, na última quarta-feira, realizaram uma nova atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas permaneceram no gramado para um trabalho tático de construção ofensiva e um complemento de finalizações. Além de Memphis à disposição, o Timão poderá contar com o retorno do atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão automática no duelo contra o Internacional. Com isso, Dorival terá de decidir como acomodar 2 dos principais atletas do time no ataque, em um momento em que o jovem Guinegão vive ótima fase, com 6 gols em 13 partidas. Um provável Corinthians terá Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão ou Memphis Depay e Yuri Alberto. O treinador corintiano, aliás, não poderá estar na beira do gramado, pois terá de cumprir o primeiro de 2 jogos de suspensão por ter recebido o 3º cartão amarelo e posteriormente o vermelho no Beira-Rio. O auxiliar técnico Lucas Silvestre comandará a equipe. Seguem sendo desfalques André Ramalho, estiramento no músculo posterior da coxa direita, Charles, dores no joelho direito, Rodrigo Garro, lesão muscular na panturrilha direita e André Carrijo, lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O Corinthians enfrenta o Mirassol vindo de uma sequência de 3 jogos sem vencer no Brasileirão, com 2 derrotas e um empate. O Timão está na 13ª colocação da tabela com 30 pontos.